Muito bom dia e boa tarde, nonas séries. Hoje nós daremos sequência àquele bloco de aulas sobre o gênero artigo de divulgação científica. E hoje nós vamos dar sequência ao procedimento de conhecimento das normas da BNT e também das referências bibliográficas. Mais uma vez, eu gosto e quero salientar a gigante importância e a gigante oportunidade que vocês estão tendo de já estudarem tão importante conteúdo, o que os coloca vários degraus acima da maioria dos concorrentes quando chegarem na instituição superior. Então, vamos lá. Antes de falar sobre a formatação do trabalho e as referências bibliográficas, quero lhes mostrar um artigo da Instituição Universidade Estadual de Goiás, UEG, e esse é um artigo de conclusão de curso, um artigo de duas colegas que eu fiz a formatação para elas. Elas concluíram o curso de letras no ano de 2014 e esse aqui foi o trabalho de conclusão de curso delas, um artigo de divulgação científica com o seguinte tema que vocês podem observar aqui. Essa capa, eu vou tirar o zoom aqui para que vocês consigam ver de forma melhor e vocês vão ver que ela vai se dividir em duas capas, né? Que na verdade são a capa e a folha de rosto. Como aqui a normativa da ABNT está inserida de forma correta, vocês já vão perceber que a formatação aqui está impecável, portanto não há nada fora do lugar. As únicas considerações a serem feitas aqui é que, por se tratar de uma instituição de ensino superior, algumas regrinhas vão ser diferentes né, se fossem aplicadas a uma escola, por exemplo, ou se você estivesse fazendo já o ensino médio, em um CPI, uma escola integral, as regrinhas seriam um pouco diferentes, mas a base seria essa aqui. Então, à sua esquerda aqui, onde eu estou apontando, nós temos a capa, né, onde você encontra aqui no topo o cabeçalho, né, o logotipo da instituição, logo abaixo o nome da instituição, aqui o título do trabalho, logo abaixo do título do trabalho, as autoras e a datação. E na folha de rosto, ela se inicia diferentemente, né, com o nome das acadêmicas, título do trabalho, um pequeno resumo que as instituições de ensino superior pedem e a datação. Continuando então, na folha da direita aqui agora, esse aqui também é um item que vocês não precisarão, tá? É um item que a instituição de ensino superior exige, e aqui você já começa a ver itens do artigo de divulgação científica, porque lembre-se daqueles 6 itens, não é? Título, autores, resumo e por aí vai. Então aqui você já tem um resumo, como eu lhes disse, algumas instituições pedem a tradução dele para o inglês, então aqui elas já fizeram um resumo, né? E se você selecionar aqui na ferramenta Word, né, todas as palavrinhas, você tem a contagem delas, né? E você vai ver aqui que são 250 palavras, conforme a regra pede, né? Mas lembrando ainda que eu te disse que vai variar de instituição para instituição. Algumas instituições permitem mais palavras para o resumo, outras menos palavrinhas, tá? Então, continuando aqui, depois do abstract, você tem aqui o sumário, né? De suma importância, até rimou, sumário, de suma importância, onde tem a descrição de todos os itens do trabalho delas, e ele inicia a partir do início, né? Como eu disse lá, você pode olhar lá no corpo do texto, na atividade retrasada, nos itens indispensáveis na construção de um artigo científico, que ele se inicia a partir das considerações iniciais ou introdução. Hoje em dia não é muito comum utilizar a introdução, ficou um pouco clichê e defasado. O pessoal costuma utilizar considerações iniciais. E aqui você vai ver que elas teceram as considerações iniciais delas, né? Muita coisa. E aqui elas começam a dividir por tópicos e tudo mais. E aí elas continuam com desenvolvimento e desenvolvem o trabalho delas. Olha aí, notem que são páginas e mais algumas páginas de desenvolvimento, com citações, que no futuro também eu irei lhes ensinar. Aqui é mais uma citação e tudo mais. E chegando aqui no final, obviamente vão ter
A conclusão, que também hoje em dia está defasado, se usa considerações finais, fica mais bonitinho, tá? E, por final, que eu quero mostrar para vocês aqui depois das considerações, são as referências bibliográficas, que hoje não se usa mais só referências, tá? E aqui tem as referências do texto delas, tá? São muitas referências porque elas utilizaram bastante. Por que as referências são tão importantes dentro do trabalho científico? Porque é essas referências que validam de forma concreta a valoração do seu trabalho. O seu trabalho ele só tem base, ele só é bem visto na sociedade acadêmica, tá? Na sociedade científica, se ele tiver embasamento teórico. Embasamento teórico quer dizer o quê? Boas referências bibliográficas. A coisa mais chata do trabalho científico, do artigo de divulgação científica, é que você precisa encontrar pesquisadores que corroborem, ou seja, que concordem com aquilo que você está pesquisando e citar aqueles pesquisadores. Por isso as referências bibliográficas, porque existe uma coisa chamada plágio e se você copia alguma coisa da internet, dá Ctrl+C e Ctrl+V e cola e diz que aquilo é seu, você está fazendo plágio. As referências bibliográficas estão justamente aqui para impedir o plágio. Para mostrar, quando você coloca a referência bibliográfica, você está mostrando que você utilizou a obra de alguém e está dando a devida referência a ele. É tipo quando se alguém pegasse um trecho do filme dos Vingadores, ou enfim, qualquer filme aí que vocês quisessem, né? Quiserem, gostam, e joga no YouTube lá, o YouTube vai fazer o quê? Vai dar copyright, né? O quê? Os direitos autorais. Por quê? Porque é de alguém e alguém deve receber as devidas referências, ok? Espero que você tenha compreendido essa importância. Então, visto aqui o trabalho delas, vamos às normas da BNT para apresentação de referência bibliográfica. Eu vou apresentar para vocês somente uma, tá? Desculpa. Que é a mais importante, que é a de livro, que é a que vocês mais irão utilizar, tá? Como é que você faz uma referência bibliográfica de livro para ficar bonitinho daquele jeito? Aqui, olha só, já tem a referência pronta, bonitinha, tá? Que acontece? Passo a passo aqui para você ver como é que se faz a referência bibliográfica de um livro. Você pegou um livro lá e vai retirar a citação dele. Então, você tem que dar crédito ao autor do livro. Então, como é que você vai fazer a referência bibliográfica? Primeiro ponto, que você vai colocar aqui? Ó? Você vai ver esses itens aqui e vai seguir esses itens do jeitinho que está falando aqui. Primeira coisa que se coloca, autor, depois o título, depois o subtítulo, depois a edição, depois a cidade onde foi publicado, a editora, o ano de publicação e, por fim, o total de páginas. Algumas instituições não pedem o total de páginas, tá? Inclusive, nem é tão mais comum. Mas essa é a ordem que você vai seguir. Sugiro, inclusive, que você anote esse trecho aqui que eu estou colocando em azul no seu caderno, ok? Essa é a grande sacada da referência bibliográfica. Quase todos os outros tipos de referência bibliográfica vão seguir esse modelo. Autor, título, subtítulo, edição, cidade, editora e ano de publicação. Tá? Desse jeitinho. Essa é a ordem. Só que ainda para ficar um pouquinho mais complicado, tem um esqueminha, tem um jeito correto, uma formatação correta de se colocar. Para ficar desse jeito aqui, ó. Aqui a referência está pronta. Como é que é? Olha só, o primeiro tracinho aqui, ó. O autor, você coloca em caixa alta, tá? Caixa alta, o que é no Word? Letra maiúscula, tudo em maiúsculo, tá? Começar pelo sobrenome e separar um autor do outro com ponto e vírgula. Então, você vai fazer o seguinte, você tem lá, por exemplo, o autor aqui, ó, Gil Lobato Volpato. Você vai começar com o último nome dele em maiúsculo e o restante do nome é normal. Aqui eles abreviaram, tá? Mas não precisa. Você pode escrever o nome da pessoa aqui. Então, mais uma vez, ó, o autor, você coloca em caixa alta, que é a letra maiúscula, começa pelo sobrenome, vírgula, o restante do nome. Então, olha aqui, ó, sobrenome, último nome, tudo maiúscula, vírgula, o nome do autor, né, seguindo a ordem. Por exemplo,
Se fosse Danilo dos Anjos, então minha citação é, ó, Anjos, vírgula, aí sim normal, Danilo dos, ponto final, ok? É isso que a referência está dizendo aqui, ó. Começa pelo sobrenome, tudo maiúsculo, e depois o restante do nome. Lembrando que você tem que obedecer a vírgula e o ponto. Qual o próximo item? O título da obra, tá? O título da obra deve ter escrito em itálico, ou grifado, ou negritado. Eu particularmente prefiro o título aqui, ó, não sublinhado. Eu prefiro o título em itálico, que eu acho mais charmoso, tá? Então, você depois do ponto aqui, você coloca o título da obra, né? No caso, o Volpato aqui, ó. Vamos fazer de conta que essa obra é minha. Então, eu venho aqui, né, que é o título da obra, e vou colocar após o ponto final. Depois, né, que você colocou o título da obra, que é o que é a segunda coisa, ponto final, né? Ó, título e subtítulo, se houver, no caso aqui tem título e subtítulo, né? Coloquei já. Terceira coisa aqui, ó, a edição, você encontra lá no livro, né? Aqui eles já colocaram bonitinho, ó. Segunda edição, essa informação você encontra no livro, né? Colocou o número da edição, colocou o ponto final. Depois, a cidade onde foi publicado. Você vai lá no livro também e procura a cidade onde foi publicado. Aqui já colocaram, Jaboticabal, né? Colei lá. Depois da cidade onde foi publicado, né, você coloca 2 pontos, você precisa seguir isso aqui, né, então colocar lá os 2 pontos e vai colocar a editora. Olha aqui, ó, a editora desse livro aqui, do Volpato, é a FUNEB, né, então tá bem aqui. Depois da editora, você coloca vírgula, olha a vírgula aqui, ó, e o ano da publicação. Que ano foi? Foi o ano de 2000. E aí, ponto final. Como eu disse para você, não estamos mais acostumados a utilizar tanto o total de páginas. Então, eu vou até retirar ele aqui, porque é desnecessário, tá? A grande maioria para no ano. Então, essa é a ordem que você precisa saber e ter na sua cabecinha. Autor, título, subtítulo, edição, cidade, editora e ano. Isso aqui, pessoal, se você memorizar, vai servir tanto para você no futuro que você não faz ideia. Logicamente, no futuro você nem vai lembrar de mim, né? Daqui 3 anos você vai estar na universidade. Mas isso aqui vai fazer uma grande diferença na sua vida, tá? Então, memoriza. Como as regrinhas de ontem, você consegue memorizar isso aqui. Só botar na cabecinha. Autor, título, subtítulo, edição, cidade, editor e ano. Autor, título, subtítulo, cidade... Oh, me confundi. Autor, título, subtítulo, edição, cidade, editora e ano, tá? Então dá para memorizar. Se você memorizar, fica muito mais legal, ok? Deixa eu fechar aqui para mostrar para vocês o último item da nossa aula de hoje, que é o manual do artigo científico, tá? E nesse manual, que inclusive é de uma colega, ele tem aqui todos os itens com a formatação já bonitinha, né, para a construção do artigo científico. Isso aqui vai ficar para a próxima aula, porque como eu disse para vocês, eu entendo perfeitamente, tá, a descrença de assistir vídeos longos. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e compreendido. Um abraço e até a próxima.